Planejamento financeiro para 2020. Todo fim de ano é um fechamento de ciclo, todo fechamento de ciclo é a oportunidade da gente fazer um balanço do que deu certo no ano que passou e rever escolhas para um ano melhor que vem pela frente. Do ponto de vista financeiro, isso é praticamente questão de sobrevivência, porque a gente pode ponderar aqui dois tipos de situação das pessoas em termos de dinheiro. Tem aquelas pessoas que já investem, mas que talvez num balanço de fim de ano avaliam que poderiam ter investido melhor, ou que estão muito conservadoras, ou que arriscaram demais e estão perdendo, ou seja, é preciso mudar a estratégia de investimento. E existem aquelas pessoas que ou não investem e gostariam de passar a investir, ou estão em uma situação de endividamento, com problemas financeiros, o que na prática é a mesma coisa. Tá? Ter dívidas ou acreditar que estar bem porque não tem dívidas, mas também não tem investimento, é uma situação de insustentabilidade, o seu futuro está comprometido. Então, para 2020, eu proponho algumas mudanças na forma de lidar com o dinheiro que podem ser muito saudáveis. Para quem está recebendo 13º, está com o dinheiro chegando na conta aí e tem algum poder de decisão, obviamente há uma certa ordem nas escolhas. O dinheiro que entra na forma do pagamento extra de fim de ano ou que entra na forma de bônus, talvez no começo do ano, ele tem que ser usado primeiro para liquidar dívidas, não importa se são dívidas planejadas ou não. No passado eu dizia que dívidas planejadas podiam continuar. Hoje, com a Selic muito baixa, se você tem um financiamento de carro, um financiamento de casa contratado há mais de um ano atrás, com um custo efetivo total aí na casa dos 10% ao ano, talvez você esteja fazendo um péssimo negócio em manter esse investimento. Então, liquidar dívidas já é um bom começo. Sempre liquidando em número de prestações e não liquidando o valor da parcela, porque em número de prestações você elimina também taxa de administração, elimina seguro, você tem uma economia maior. Não tem dívida para ser eliminada ou já eliminou o que podia, o próximo passo para se usar esse recurso que chega no fim de ano, no começo de ano, é liquidar os grandes compromissos de início de ano. IPTU, IPVA para quem tem propriedades, matrícula escolar, aqueles compromissos que pesam mais, que muita gente acaba parcelando. O ideal é não parcelar, por quê? Por uma questão de estratégia. Perceba que todo parcelamento é um tipo de engessamento. Se você tiver que lidar ao longo do ano com um orçamento em que 75%, 80%, 90% do gasto mensal que você tem não te dá liberdade de escolha, qualquer tipo de imprevisto que surgir será motivo ou para você solicitar um empréstimo ou para resgatar algum dinheiro que poderia estar sendo trabalhado com mais força de multiplicação, com menos liquidez. Então, ter um parcelamento maior, ter um orçamento mais engessado, te obriga a ter uma carteira de investimentos mais conservadora com maior liquidez. Se você, por outro lado, optar por um estilo de vida um pouco mais leve, custo de vida um pouco mais baixo, menos custo fixo, menos parcelamento, a maior parte da sua renda sendo usada para pagamentos sempre feitos à vista, com gastos com lazer que podem ser mobilizados em caso de imprevisto, por exemplo, ou seja, uma vida mais leve, mais bem aproveitada, vai permitir que sua carteira de investimentos seja mais arrojada. Por quê? Porque você vai usar o seu orçamento para lidar com imprevistos e não a sua reserva financeira. Se você não conta com a reserva financeira, você pode abrir mão de liquidez. Abrindo mão de liquidez, você terá uma renda fixa muito mais rentável ou uma renda variável muito mais estratégica. Então, um bom plano de começo de ano é você usar os recursos que entram nessa época, para quem conta com essa oportunidade, para eliminar o que está incomodando nas finanças, talvez até rever um certo estilo de vida, talvez trocar de carro para um mais simples ou até abandonar o carro, talvez rever a sua forma de morar, para que você possa ter uma vida mais inteligente, um orçamento que permita ser melhor trabalhado diante de imprevistos e que permita montar uma carteira mais eficiente. É um convite muito oportuno num cenário em que o mercado financeiro como um todo nos convida para investir mais em renda variável, mas para aproveitar as oportunidades da renda variável, eu preciso ter uma condição de lidar com os imprevistos mais tranquila, um orçamento mais leve. Então, renda variável é para quem tem condições de não contar com o dinheiro no curto prazo. Pode até ser que no curto prazo você tenha um bom resultado, mas se não acontecer no curto prazo, você não vai contar com esse dinheiro e por isso o orçamento precisa ser mais flexível, mais resiliente. Eu acho que esse é o grande convite que a gente pode fazer para as finanças de fim de ano, para a virada de ano, que a gente tenha uma vida um pouco mais minimalista, um pouco mais eficiente do ponto de vista do uso do nosso dinheiro, um pouco mais tranquila do ponto de vista de saber lidar com imprevistos, para que a gente não tenha que se preocupar
com a disponibilidade dos nossos investimentos e os especialistas, aqueles que sabem nos recomendar boas estratégias, possam trabalhar o nosso dinheiro de uma forma mais eficiente, aproveitando esse bom momento da renda variável. Que você tenha muito sucesso em suas escolhas, que você tenha sabedoria ao lapidar o seu 2020, porque essa é a base para ter talvez um fim de ano mais eficiente e dali quebrar um ciclo de dívidas acumuladas, de investimentos mal feitos, de um orçamento muito engessado. Sucesso, suas escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.